Dando continuidade na música, bom dia. É uma grande satisfação receber todos vocês nessa manhã, aqui na nossa casa de oração, Hospital da Alma. E também é uma grande satisfação a vocês que nos assistem nesse momento não, que essa nossa fala, ela é gravada, mas que vai nos assistir. A nossa atividade de hoje, denominada Culto Consolador, a gente gosta sempre de esclarecer no início, na abertura, aqui no salão, do porquê que ele é culto consolador. Desde o momento que nós adentramos aquela porta, desde o momento em que nós pensamos em vir até essa casa, já se começou um trabalho da espiritualidade nos consolando, nos dando um conforto para as dores que nós sentimos com relação à perda, separação de pessoas que nós amamos tanto. E o culto consolador, ele tem a consolação através da música dos nossos irmãos, do coral que ali está cantando, através do evangelho, através da palestra, através da psicografia, e também tem uma consolação muito especial, que talvez ela passa até imperceptível, que é aquele momento em que os nossos entes queridos, que nos amam muito, eles vêm até este ambiente para nos visitar, para nos dar um abraço. Talvez a gente não receba uma mensagem escrita, mas recebemos um abraço e a gente volta para nossos lares muito feliz. Então eu convido a todos neste momento a fechar os olhos, vamos fazer a nossa oração inicial. Vamos fazer um Pai Nosso com uma meditação bem profunda. Pai nosso que estás no céu, santificado seja feito o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feito a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, livrando-nos sempre dos males. E que assim seja, Senhor. Então, vamos fazer uma breve leitura aqui para nós passarmos a fala para a nossa irmã que vai nos trazer mais essa consolação. Vou ler um pequeno trecho aqui do capítulo 4, do item 18, que nos fala dos laços de família. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, torna-se mais fortalecidos e apertado. O princípio oposto, sim, o destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança. Ditosos por se encontrarem junto, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separam, porquanto ao regressar à erraticidade, a regressar ao mundo dos espíritos, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns segue os outros na encarnação, vindo aqui reunir-se numa mesma família, ou no mesmo círculo, a fim de trabalharem junto pelo mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que conservam livre, os que estão desencarnados, velam pelos que se acham no cativeiro, preso no corpo físico. Os mais adiantados se esforçam por fazer que os retardatários progridam. Eu vou ler apenas esse pedacinho aqui para passar a palavra para a nossa irmã. Mas na grandeza do Pai, na grandeza espiritual, Deus nunca nos deixa só. Ele sempre nos manda, nos enviam mensageiros para nos auxiliar. Então são espíritos que voltam aqui na Terra para nos auxiliar. E com a palavra, nossa irmã Edi, que vai falar de um que veio aqui para nos auxiliar. O bobo, por não se ocupar com ambições, tem tempo para ver, ouvir
e tocar o mundo. O bobo tem a oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Porque os espertos estão sempre tão atentos às espertezas alheias que se descontraem diante do bobo. E estes os veem como simples pessoas humanas. Há desvantagens, obviamente, mas em contrapartida, uma das vantagens de ser bobo é ter boa fé, não desconfiar, enquanto o esperto quase não dorme à noite por medo de ser ludibriado. O esperto vence, com úlcera no estômago, e o bobo nem percebe que venceu. Aviso: não confundir bobos com pessoas sem inteligência. Desvantagem: podem receber uma punhalada de quem menos esperam. É uma das tristezas que o bobo não prevê. Mas o bobo nem reclama. Em compensação, como exclama: os bobos, com todas as suas bobeiras, devem ir todos para o céu. Se Jesus fosse esperto, não teria morrido na cruz. O bobo é sempre tão simpático que há espertos querendo se passar por bobos. Mas não é fácil. Por isso os espertos tentam, mas não conseguem. Os espertos ganham dos outros e os bobos ganham a vida. Bem-aventurados os bobos, que sabem das coisas sem que ninguém desconfie. Aliás, nem se importam que saibam que eles sabem. É quase impossível evitar o excesso de amor que um bobo provoca. Porque só o bobo é capaz de excesso de amor. E só muito amor é capaz de fazer um bobo. Bom dia para todos. Para quem não está lembrando, esse é um trecho de um poema cujo título é Das Vantagens de Ser Bobo, da Clarice Lispector. E ele foi escolhido para essa manhã porque hoje nós vamos falar de um bobo muito especial. Um bobo que passou nas nossas vidas e deixou um rastro como de um cometa para toda a eternidade. Um bobo que ficou muito famoso no Brasil. Tão famoso que no dia do seu velório, há 20 anos atrás, ele teve que ficar com o corpo exposto no caixão por 48 horas para que um total de 120 mil pessoas pudessem passar lá para olhar para ele. A fila para ver o seu corpo, ela durava geralmente em torno de 4 quilômetros e as pessoas passavam 3 horas na fila esperando apenas para olhar para ele. Foi feriado na cidade, foi luta oficial no estado, o cortejo para o cemitério era um percurso de 5 quilômetros e durou 1h30 a pé. 30 mil pessoas a pé, o trânsito parou, mais de 100 coroas foram distribuídas, flor por flor, para os acompanhantes. Na porta do cemitério, helicóptero da Polícia Militar derramou uma chuva de pétalas de 3.000 rosas. Eu prometi que eu não ia chorar. De junho para cá, talvez seja a 5ª palestra que eu faço sobre o Chico Xavier. E eu não consigo fazer sem me emocionar e sem equilibrar o conteúdo, porque das coisas que eu anotei, eu acho que eu só falei 30% até agora das que eu anotei. E esses 30% só representavam 10% do que eu estudei. Então fica essa emoção tão grande, essa coisa vibrando aqui dentro que a gente bagunça a cabeça. Então me perdoem pelo choro e me perdoem pela falha da organização. Eu vou tentar fazer o melhor possível. O Chico não precisa da nossa homenagem, nós sabemos disso. Somos nós que precisamos homenageá-lo. Porque cada vez que a gente homenageia, a gente relembra fatos, a gente relembra gestos, palavras que nos emocionam e fazem tocar o nosso coração para que a gente melhore como ser humano, para que a nossa fé se reacenda, para que a gente ache e acredite que vale a pena ser bom, para que a gente acredite que realmente as palavras do Cristo são verdadeiras. Elas não estão
congeladas 2000 anos atrás, não. Elas continuam valendo até hoje. Porque de vez em quando, como o Davi falou, ele manda alguém especial para representá-lo, para trazer vida às suas palavras. Nós não vamos hoje tocar nas histórias que mostram o poder mediúnico do Chico. Não, porque o poder mediúnico dele, nós sabemos, era dom de Deus. Então, se a gente for ficar horas e horas dizendo o Chico conseguia fazer isso, o Chico conseguia fazer aquilo, aconteceu isso, leu pensamentos, fez psicografias de mais essa, mais... Ele lia livros, apenas de colocar a mão em cima, ele já conseguia ter lido tudo. Lia cartas sem que elas precisassem ser abertas, lia pensamentos de pessoas. Ele fluidificava a água de maneira que a água se tornava leitosa naquele momento com cheiro de rosas. E pessoas que eram tocadas por ele, às vezes ficavam dias e dias com cheiro de rosas na roupa, sem que ele usasse perfume nenhum. Então tem muitas histórias a respeito disso. Nós queremos hoje tocar nas virtudes dele como ser humano. Porque se ele não tivesse essas virtudes, certamente os espíritos de luz não conseguiriam se aproximar dele. A grandeza dele estava desde quando ele era criança. A obediência que ele tinha à mãe, ao pai, depois ao espírito da sua mãe, depois à sua madrasta, até a sua madrinha que lhe torturava, ele obedecia. Porque ele tinha uma pureza de coração tão grande que ele não tinha coragem. Ele era um bobo, como diz a poesia. Ele era um bobo que acreditava. Ele era um bobo que obedecia. Ele era um bobo que tinha um olhar doce, que não perdia tempo com ganância, que não perdia tempo com orgulho. E por isso ele conseguiu toda essa aura abençoada que criava a possibilidade dos espíritos amigos e benfeitores se aproximarem dele. Vamos lá. Em primeiro lugar, depois dele adulto já, a gente pode considerar muito a capacidade que ele teve de renunciar aos bens materiais, ao dinheiro. Porque Chico foi muitas vezes procurado por pessoas que queriam fazer propostas de valores avultosos, que tentaria a qualquer um de nós. Por exemplo, quando ele escreveu Parnaso do Além-Túmulo, pediram que ele assumisse a autoria daqueles versos, daqueles poemas, porque ele ia ganhar muito dinheiro. E editores e pessoas que tinham interesse, empresários, lhe ofereceram: vamos, você assume, ninguém sabe. A gente vai e produz uma infinidade de livros. A gente vende que nesse tempo, livro de poema vendia muito. Não é igual hoje. Naquele tempo, poemas tinham valor. E ele poderia ter ficado rico. Mas ele disse: não são meus esses versos. Eu não posso dizer que são meus. Eles não são, eles são dos espíritos. E ele recusou. Teve uma época que alguém lhe ofereceu um dinheiro que dava para comprar 50 casas populares. E ele não aceitou. Em outro momento, alguém lhe ofereceu um dinheiro que comprava uma fazenda de 100 alqueires. E ele também não aceitou. E em uma herança que ele recebeu, dava para ele viver tranquilo para o resto da vida. Ele devolveu a herança. E a família mandou de volta, e ele mandou de volta, e ficou aquele vai e vem, até que resolveram doar para a Federação Espírita. Porque nessa época a Federação, ninguém queria editar os livros espíritas. A Federação teve que criar sua própria gráfica, teve que construir para poder começar a divulgar os livros. A dedicação do Chico, a doutrina, as mensagens do Cristo, era tanta que muitas e muitas vezes ele fez palestras sozinho dentro do centro espírita que ele fundou, lá em Pedro Leopoldo. Sozinho, encarnado. Mas ele sabia que os desencarnados estavam ali. Imagina se a gente teria essa capacidade. Quando ele estava escrevendo o livro Paulo e Estevão, esse fato me deixou encantada. Ele não tinha dinheiro para comprar papel suficiente. Então ele trabalhava o dia todo, à noite ele atendia no centro espírita e de madrugada ele ia escrever. Ele psicografava com lápis no papel, depois ele ia para a máquina, datilografava, depois ele voltava, pegava a borracha e ia apagar tudo que ele tinha escrito no papel, para no outro dia ele reaproveitar aquelas folhas.
Olha a dedicação. Hoje a gente tem computador, a gente tem gravador de voz com a maior facilidade do mundo e talvez a gente não perca tempo para fazer um trabalho de divulgação da nossa doutrina. O olhar especial que o Chico tinha para com as pessoas era tão diferente, tão além do seu tempo, tão mais evoluído, que ele começou a fazer o que se faz hoje. Hoje nós estamos mudando os adjetivos que se colocam nas pessoas com deficiência para que não ofenda. E naquele tempo Chico já fazia. Chico falava assim, as pessoas que chamavam de prostitutas, ele dizia, não são prostitutas, são nossas irmãs que vendem as forças sexuais da alma. Quando alguém dizia que ia contratar um empregado, ele dizia, não são empregados, são nossos auxiliares. Quando falava-se dos presos, ele dizia, não, são os educandos. Quando alguém que tinha síndrome de Down, naquele tempo, se chamava mongoloides, ele dizia, não, são nossos irmãos com sofrimento mental. Os adversários, ele chamava de nossos amigos incentivadores. Os filhos de mãe solteira, ele chamava filhos de pais ausentes. E os animais, ele chamava nossos irmãozinhos mais novos. Quando uma mulher estava na fila uma vez, ela tinha posses e as pessoas conheciam. E ela estava na fila para ganhar a cesta básica. E alguém foi lá e cutucou e disse, Chico, olha lá a dona fulana, dona de loja, dona de fazenda, está aqui na fila pedindo cesta. O que você vai dizer para ela? Ele disse, deixa, meu irmão, olha a humildade dela, uma pessoa que tem tudo, está aqui se misturando com um povo simples. Talvez ela esteja treinando, porque na próxima encarnação ela pode precisar de estar nessa fila. Olha a grandeza. Eu não conto muito para ninguém não, mas eu vejo isso diferente. Quando eu vejo pessoas que estavam na fila para ganhar a cesta e eu encontro no boteco, eu penso, dinheiro para comprar comida não tem não, mas para ir para o boteco tem. Pense tanto que eu estou precisando do Chico Xavier na minha cabeça e no meu coração para mudar. Olha a grandeza de um homem desse, olha a humildade, olha que olhar abençoado. Bom, quando ele foi assaltado, uma vez, por 2 homens na rua, os homens o reconheceram e devolveram o dinheiro para ele na hora. Meu Deus, é Chico Xavier, toma o nosso dinheiro. Pega o resto que a gente tem aqui ainda, para você ajudar os seus pobres. E ele, meus filhos, vão com Deus. E um disse, Chico, você acha que eu ainda tenho salvação? Ele, tem, meu filho, você tem salvação sim. Mas eu sou ladrão, Chico. Não se preocupe, Jesus morreu no meio de 2 ladrões. Olha que coisa linda, né? Você tem esperança, sim. E o outro ladrão que pulou o muro da casa dele, foi lá, fez o assalto à mão armada e ele, meu filho, o que você está precisando? Você está com fome? Tem café, tem bolo, tem pão, tem isso, tem aquilo, serviu logo. De repente o homem, não, você tem filhos? Tem umas bolachinhas, tem umas balinhas, leva para o seu filho. De repente fez uma mala para o homem, pegou roupa, doou, lençol, tudo. Quando o homem ia embora, resolveu pular o muro de novo. Ele, meu filho, espere, eu vou abrir a porta para você. Se os vizinhos virem você pular o muro, vão dizer que você é ladrão. Olha que bobo mais doce, meu Deus. Como é que nós estamos precisando de bobos nesse mundo? Bom, ele se misturava com as pessoas que eram consideradas escórias da sociedade com toda a presteza que receberia até um presidente da República. Quando uma vez ele teve o cuidado de acolher um homem que estava caído na rua, ensanguentado, era uma pessoa com deficiência visual que estava sendo conduzido por um alcoolizado e caiu de uma altura muito assustadora, se machucou. Ele teve cuidado de levar esse homem para o hospital, deixar lá. E não tinha tempo de ficar lá no momento em que ele estava trabalhando. Então ele pôs um anúncio no jornal, ele ficava à noite com esse homem, queria que alguém ficasse durante o dia, pôs um anúncio no jornal.
vieram 2 prostitutas atender o anúncio. E ele recebeu essas prostitutas com tanta doçura e valorizou tanto o trabalho delas. E enalteceu tanto a dedicação. Sentava com elas, fazia oração, agradecia a Deus a presença delas, que quando elas saíram dali, elas mudaram de profissão. Cada uma foi procurar um outro tipo de vida e se tornaram pessoas religiosas, trabalhadoras no bem. Os padres que o criticavam no início, teve um padre que achou que ele estava um demônio, nós sabemos, a maioria das pessoas pensava isso. Esse mesmo padre viu a doçura com que ele falava. Quando o padre dizia, é o demônio que está aparecendo para você, ele dizia, não, padre, é a minha mãe. É a minha mãe que fala comigo, padre, eu sei, eu sinto no meu coração. O padre foi envolvido com aquela doçura do Chico e disse, meu filho, um dia, olha, se é de Deus, do jeito que você está falando, eu acho que isso é de Deus, não é do demônio. Você pode seguir o seu caminho, pode largar a minha igreja e pode seguir o espiritismo. Eu vou rezar para Deus lhe acompanhar. Esse mesmo padre foi a primeira pessoa que lhe deu um par de sapatos. Porque até 15 anos de idade, o Chico andava muitas vezes descalço, porque não tinha o que calçar. Porque a situação financeira da família era muito difícil. Nós sabemos que ele começou a trabalhar com 9 anos de idade. Estudava de manhã, trabalhava à tarde até 1h da madrugada. Uma criança de 9 anos de idade. Respirando um ar cheio de pó da tecelagem de algodão, tanto que contraiu problemas nos pulmões para o resto da vida. Para ajudar a sustentar a família. Quando alguém tentou levar o Chico para outro lugar para estudar melhor em uma cidade, o pai disse não, se ele faltar, vai faltar comida para minha casa. Ele ajuda no sustento da família. E ele ia com toda a humildade, toda a paciência. Bom, o amor ao próximo dele era tão grande que um dia ele estava numa feira comprando tomates. E ele escolhia um tomate bom e um ruim, um bom e um ruim. Alguém perguntou, Chico, por que você não escolhe só os bons? Ele disse, mas meu irmão, se eu escolher só os bons, só vão ficar os ruins para as próximas pessoas. Olha que bobo lindo, maravilhoso. Por isso é que eu choro. Ele trabalhou para um patrão e quando houve um momento em que o patrão adoeceu, faliu, ele teve que arrumar outro emprego. Só que ele ficou 6 meses da sua vida voltando todos os dias, no período em que ele não estava trabalhando, para cuidar desse patrão de graça. De graça. E quando o patrão desencarnou, ele foi esmolar, na íntegra da palavra. Pegou um chapéu e saiu de porta em porta pedindo esmola para enterrar o seu ex-patrão. Quando ele ia ao presídio, ele abraçava e beijava todos os presidiários. E as pessoas ficavam encabuladas. Como que ele tinha tanta pureza para fazer uma coisa dessa. E quando perguntavam, por que você não aplica o evangelho, não prega o evangelho dentro do presídio? Ele dizia, eu não posso me aproveitar deles estarem atrás das grades para dar lição de moral. Nesse momento, eles não estão preparados para isso ainda. Teve um homem que praticamente esteve na fila para pegar na mão do Chico Xavier por vários anos. Ele, pelo que eu vi nos livros, era um morador de rua. E ele tinha várias feridas no corpo, inclusive tinha uma nos lábios. Ele chegava na fila para falar com o Chico, e falava, e todo mundo na fila ansioso, o Chico, com toda a paciência do mundo, ouvia tudo. E quando terminava, ele ainda dizia, agora o Jorge vai recitar um poema. E ainda ouvia o poema do Jorge. Depois esse Jorge abraçava e beijava o Chico no rosto. E pelo fato dele ter uma ferida aqui, sangrava e molhava o rosto dele de sangue. E ninguém nunca viu o Chico esboçar nenhum momento de nojo e nem limpar aquele local. Ele deixava, acho que ele nem percebia isso, porque a energia dele era tão abençoada. Chico não usava relógio para não se preocupar muito com a pressa e não dizer, já tenho que ir embora, que já está passando da hora. As filas eram intermináveis.
E um dia os ajudantes dele resolveram fechar o portão às escondidas para que as pessoas parassem de entrar, porque já eram 5 horas da madrugada. E alguém falou assim, vamos fazer... O outro disse, não, o Chico não vai deixar, o outro, a gente faz escondido. E o outro falou assim, você pensa que a gente consegue esconder alguma coisa do Chico Xavier? De repente, o Chico, de onde estava, disse, fulano, não tranquem o portão. Vamos atender todos até o último com o mesmo amor que nós começamos. Uma vez foram pescar, levaram o Chico para pescar. E todo mundo pegava peixe, menos ele. Quando foram verificar, ele não estava usando isca, porque ele tinha dó dos peixes, não queria fazer isso. Ele cuidava do seu banheiro até o último dia em que conseguiu fisicamente. Não deixava que as pessoas tivessem o trabalho de limpar o quarto dele. Ele mesmo limpava, ele cuidava do banheiro. Quando ele se hospedava na casa de alguém, ele limpava o banheiro direitinho todo dia. Não deixava que essa fama que ele tinha tomasse conta dele por nada nesse mundo. Quando alguém perguntava assim, Chico, licença só um pouquinho, até que hora é, Davi? Quando alguém perguntava assim, Chico, como é que você faz para ler um livro só passando a mão? Como é que você lê carta sem abrir? Se fosse eu, por exemplo, eu dizia assim, eu tenho um segredo, não vou contar para ninguém, não. Ele dizia assim, humildemente, eu não sei, meu irmão, como é que se dá esse processo? Eu não entendo. Eu apenas ponho a mão e às vezes eu vejo a imagem da pessoa escrevendo e eu ouço a voz da pessoa falando para mim. Olha a humildade. Tantos e tantos médiuns especiais aconteceram nesse mundo e perderam a mediunidade porque deixaram a vaidade tomar conta. Começaram a cobrar, começaram a se sentir melhor, começaram a se exibir, fazer reuniões de exibicionismo e perderam. Acabaram doentes, acabaram presos, acabaram de alguma forma. E Chico continuou, porque a humildade perseverou. A fé do Chico era tão grande que faz vergonha para a gente. Um dia, alguém chegou perto dele com um revólver e disse, Chico, eu vim aqui exclusivamente te matar. Ele olhou e disse, que seja feita a vontade de Deus, meu irmão. E continuou atendendo as pessoas normalmente. E esse que tinha ido lá para matá-lo se desmanchou em lágrimas. Muitos e muitos procuravam Chico Xavier não para pedir consolo, mas por curiosidade, para desafiar, para ver se descobriam algum segredo, se ele tinha algum truque na manga. Teve um repórter que seguiu Chico Xavier meses e meses e acabou se tornando um grande espírita. Porque realmente ele constatou que ele não tinha truque nenhum. E a energia dele era tão especial que aqueles homens fortes, desconfiados, que chegavam lá só para testar a natureza dos gestos dele, começavam a chorar quando viam Chico Xavier. Porque a energia que estava em volta dele era tão especial e nós não temos costume com alguém que tem a capacidade de emanar amor assim, nessa grandeza, nessa pureza. A gente se emociona com os gestos, a fala, o tom, os olhos da pessoa. Eu me lembro que o meu pai, quando foi a Uberaba e voltou todo feliz da vida, passou não sei quantos meses contando que tinha pego na mão do Chico Xavier, a ignorante de carteirinha aqui dizia assim, ai meu Deus, meu pai só porque pegou na mão do Chico Xavier está translumbrando de alegria esses dias todos. E hoje eu penso, se eu tivesse condição de pegar no pé do Chico Xavier hoje, meu Deus, eu ia levar os farelinhos da poeira lá para casa e guardar no vidro e ficar cheirando todo dia, para ver se aquela energia me contagiaria. A sensibilidade. Chico não só era o escrevente das cartas, ele não só era o carteiro, ele era também o coração. Porque quando ele entregava uma carta de um parente para uma pessoa que se emocionava, ele se desmanchava em lágrimas, ele se abraçava com a pessoa, ele sentia a dor daquela pessoa, ele sentia a gratidão, ele sentia tudo de bom que poderia sentir naquele momento. Ele, naquele momento, era solidariedade pura.
Ele não era apenas o mecânico, o psicógrafo mecânico, ele era amor em todos os sentidos. A dedicação à família era tanta que ele tinha prometido para a mãe que ia cuidar dos irmãos até o dia que todas casassem, que a última irmã casasse. E assim ele fez. Ele arrumava tempo para bordar os enxovais das irmãs, coisa que eu nunca haveria de imaginar. Chico bordava os enxovais das irmãs. Porque esse homem não dormia, gente. O homem ia se deitar às 5 horas da manhã e 7 já estava de pé. Os jovens que o acompanhavam diziam assim, eu não aguento mais Chico Xavier, eu não dou conta mais. Tinha um rapaz que servia café para eles numa quitanda que vendia, que abria 6 horas da manhã. Quando ele viu o pessoal voltando do centro 5 horas da manhã, ele dizia assim, Deus me livre de uma religião dessa, uma religião que não dorme, tá louco, vou nunca. Chico não dormia, ele dedicava todo o tempo. Teve um sobrinho que era uma pessoa com deficiência auditiva e visual, e na época o irmão dele tinha morrido, a irmã estava internada numa clínica, a cunhada estava internada numa clínica, o Chico balançava o carrinho do menino com uma mão e com a mão e com a outra psicografava. Aproveitava o tempo ao máximo possível. A saúde do Chico, todos nós sabemos, fisicamente era toda complicada. Ele tinha catarata, ele tinha angina de peito, ele tinha tumor na próstata, ele tinha insuficiência renal, hérnia, ele teve 2 infartos, ele tinha sinusite, labirintite, pneumonia, e nem por isso ele deixava de trabalhar. Aí tem dia que a gente levanta com a dorzinha de cabeça e diz, não, vou lá naquele centro, não, vou lá naquela sopa, não. E o Chico, às vezes, tinha tanta dor, porque dizem que a angina de peito é uma dor muito grande. Ele pegava um lenço, embebia em álcool e colocava aqui no peito, entre a camisa e o peito, para ver se aliviava, se anestesiava aquela dor, mas continuava trabalhando. No olho, o olho sangrava de dor. Aí uma vez ele estava deitado com essa dor, o Emmanuel, todos nós sabemos que o Emmanuel era bom de chicotada no Chico, né? Ele estava lá, o Emmanuel, uai Chico, vai trabalhar não? Ele disse, meu irmão, eu estou morrendo de dor no olho, eu estou enxergando só de um. Ele disse, Chico, 2 olhos é luxo, você tem um, pode trabalhar. Chico foi traído, foi vigiado, foi acusado, foi perseguido, até pelos próprios espíritas. O povo vivia assim. Cada passinho que o Chico dava, o Chico tá com isso. O Chico tá com vaidade. Quando o Chico começou a usar peruca, foi um bafafá. E ele explica por que ele usou peruca. Primeiro, ele começou a usar boina. Porque ele tinha muita sensibilidade cerebral, muita sensibilidade nessa região, porque a mediunidade aflorava muito a energia daqui. E as pessoas gostavam de passar a mão na cabeça dele. Então ele pensou, eu não vou dizer, não passa a mão na minha cabeça, vou colocar uma boina. Colocou a boina, o que o povo fazia? Pegava a boina e levava para casa, um amuleto, boina do Chico Xavier. Meu Deus do céu, vou levar para minha casa vai ser abençoada. Então ele resolveu usar peruca. Depois ele confessou que depois que ele pôs a peruca, ele se achou mais bonitinho. Ele dizia, eu não queria ofender o povo com tanta feiura, eu vou continuar com a peruca, eu gostei. Então ele ganhava perucas, ganhava roupas, não comprava nada, porque todo mundo queria doar alguma coisa para Chico Xavier, queria hospedar, o povo brigava para hospedá-lo em sua casa. E uma vez ele foi visto, ele tinha renunciado a casamento, a namoro, nunca se envolveu com isso. Mas ele foi visto em Belo Horizonte, abraçado a uma mulher enquanto visitava um hospital. E o bafafá correu. E olha que naquele tempo não tinha Zap, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Imagina o bafafá de boca em boca. Que ele estava abraçado a uma mulher. Quando 2 espíritas saíram de Belo Horizonte e foram a Pedro Leopoldo investigar a história, e descobriram era uma irmã dele, que tinha ido com ele visitar a cunhada no hospital. Chico ainda tinha humor, ele fazia piada com as coisas. Às vezes ele reunia as pessoas horas e horas contando história, rindo da própria vida. Uma vez ele encontrou Divaldo Franco e Divaldo tinha descoberto que estava com angina de peito também. E o Chico falou para ele, Divaldo, descobri que você casou. O Divaldo casou. Casei não, Chico, tá doido? Ele casou sim. Ele, bom, se Chico Xavier está dizendo que eu casei, eu vou acreditar. Casei mesmo.
com quem mesmo que eu casei, Chico? Ele disse, com a dona Angina. Agora eu posso lhe dizer que eu sou bígamo. Eu sou casado com a dona Angina e com a dona Catarata. Ainda tinha tempo para isso. Aí, quando nas filas de autógrafos, ele sentava, levantava, passava 8 horas às vezes, sentando, levantando, abraçando, beijando as pessoas. E tinha gente que perguntava, Chico, por que você tem que beijar todo mundo? Sua boca já está doendo, já está assada. Por que você tem que beijar a mão de todo mundo? Ele dizia, porque eu não consigo beijar os pés. Então, gente, o tempo já está esgotando, tem coisas e mais coisas que a gente poderia falar, mas temos que respeitar o tempo. O que nós gostaríamos de deixar aqui para todos nós é a certeza de que fazer o bem faz bem. A certeza de que ser humilde é a melhor coisa. O que mais nós queremos no mundo é gente boba, assim como Chico Xavier. O que mais nós precisamos. Então, que a gente tente, de vez em quando, se lembrar disso. Porque quando os nossos sofrimentos baterem a nossa porta, quando a gente estiver querendo explodir, quando a gente estiver desesperado, vamos nos lembrar de mestres como Chico Xavier, como Madre Teresa de Calcutá, como Irmã Dulce, como Eurípides Barçanufo, muitos outros. Vamos ler, vamos estudar sobre eles, para que isso entre na nossa mente. Porque o que está lá no nosso computador, o que está lá no nosso caderno, no nosso celular, às vezes não está dentro do nosso coração. Mas o que está dentro da nossa cabeça, que nós gravamos e recordamos, é mais fácil de entrar no nosso coração. Que Jesus possa nos abençoar e que nós possamos ser capazes de captar essa bênção a ponto de tentar ser um pouco do Chico Xavier. Senhor, me ajude. Muito obrigada, gente. Bom dia. Não farei nenhum comentário sobre a fala da nossa irmã, para que fique na nossa memória tudo isso que ela colocou. Eu diria, fique em nossos corações, que é o nosso chakra do sentimento. Mas eu quero agradecer a nossa irmã que nos trouxe essa fala. Quero agradecer a Deus, nosso Pai, que nos enviou um irmão tão grandioso como foi Chico. E quero agradecer a Chico também por ter se disposto a voltar a esse mundo, ter deixado o seu legado através de várias e várias obras de ensinamento. Enfim, só agradecimento. As dores inconsoláveis da separação pela desencarnação vêm pela falta da devida compreensão. Para o espírita, isso não pode acontecer, pois ele é consciente de que a vida continua depois do túmulo e que os chamados mortos podem se comunicar com os vivos. Desta forma, já se estabelece entre os dois planos de vida a consolação. Foi neste sentido que Jesus, para ajudar a humanidade, disse, e o apóstolo João anotou, no capítulo 14, versículo 16, que enviaria outro Consolador, para ficar conosco eternamente. Essa consolação, essa volta, foi pela doutrina dos Espíritos, que faculta igualmente a instrução para a humanidade. Quando o espírito se encontra no mundo espiritual, ele tem saudades igualmente dos que ficaram na terra, mas espera-os no mundo da verdade para se juntarem, com outros ideais e, possivelmente, retornarem juntos ao mundo. Não há necessidade dos que ficam sentirem dores inconsoláveis, os que sofrem com a separação, é por ignorarem todos os acontecimentos espirituais. Se tu, que sobrevives àqueles que te são queridos, te inquietares pela separação, cuida de ouvir que essa separação é temporária, e o amor verdadeiro os reunirá novamente no mundo espiritual, se a revolta não empanar teu coração. A desencarnação é processo movimentado pela lei de renovação dos sentimentos, e Deus deseja que assim aconteça, para que as criaturas possam libertar-se da escravidão, principalmente dos bens materiais e do apego às pessoas. Ninguém é de ninguém, todos somos iguais e devemos amar acima de tudo somente aquele que nos criou, porque amando a Deus estaremos, por força da lei, amando aos nossos semelhantes. Se desejas ficar mais perto dos que partiram,
tem confiança em Deus e ora por eles. Se lamentares sua partida, desprenderás do teu coração forças negativas que podem prendê-los e fazê-los sofrer. Sendo espírito superior, ele é o que é, mas, mesmo assim, sente a inferioridade daqueles seus que não compreenderam a lei de renovação da vida, da lei das trocas das vestes físicas. A tua revolta pode te fazer ficar distante dos teus entes queridos. Passa a alimentar-te, espírito, daquele alimento divino, onde o amor é a base e a caridade o suprimento. Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou, e realizar a sua obra. João, capítulo 4, versículo 34. Deves esquecer-te dos lamentos ante uma desencarnação, processo esse para o próprio bem dos que partem e treinamento para os que ficam. Desde quando existem encarnados na Terra, existem partidas. Por que não nos acostumamos com a realidade? O alimento do espírito é mais sutil do que o alimento do corpo, e Jesus nos ensinou como alimentar a alma. O melhor alimento para ela é o amor. Quem ama verdadeiramente, não blasfema, nem ignora as transformações necessárias, das quais a natureza é o agente. Não deves apegar-te à lembrança dos que já se foram. Certamente que não podes esquecer a gratidão pelo que recebeste dos corações que amas, com os quais viveste muito tempo, mas não tanto a ponto de chegar a certos distúrbios emocionais. Oremos por todos, que todos oram por nós. Diante da doutrina espírita, não há dores inconsoláveis, porque ela é o remédio para todas as dificuldades e todas as dores. Basta recorrer a ela nas horas mais difíceis, que se encontrará consolo.